Então hoje a gente vai continuar o estudo do livro de Atos e hoje nós vamos estudar o capítulo 14 de Atos. Hoje nós só vamos estudar um capítulo, que é o 14, mas antes de começar o 14, a gente vai aqui recapitular o que a gente falou na semana anterior. Então, na semana anterior, a gente estudou os capítulos 12 e 13. Então, nesses capítulos aconteceu, primeiro, houve lá o martírio de Tiago, o Tiago, irmão de João, onde Herodes Agripa matou ele. Depois houve a prisão de Pedro e também houve a libertação de Pedro, onde o anjo do Senhor foi lá na cadeia libertar Pedro. Ocorreu também a morte do rei Herodes Agripa, aquele mesmo que mandou matar Tiago. Ele morreu. E durante todos esses acontecimentos, Barnabé e Saulo também estavam lá em Jerusalém, na Judéia. Eles tinham arrecadado alimentos lá em Antioquia da Síria e eles levaram para Jerusalém. Então, durante esses acontecimentos, os dois também estavam lá na Judéia, em Jerusalém, como está relatado lá no capítulo 11, que nós já lemos na semana passada. Então, quando Barnabé e Saulo, eles terminaram sua missão em Jerusalém, eles voltaram para Antioquia da Síria, levando com eles João Marcos, que é sobrinho de Barnabé. Então, os três voltaram lá para Antioquia da Síria. E acontece, a partir daí, a primeira viagem missionária de Paulo, junto com Barnabé e João Marcos, que foi como assistente deles. O trajeto da primeira viagem missionária é o que a gente vai falar hoje. Só que antes a gente precisa lembrar, vamos recapitular aqui na nossa mente, para a gente poder aqui ter em mente todo o trajeto e todo o percurso que Paulo já percorreu. Então, Paulo, ele teve a sua conversão lá na estrada de Damasco, indo para Damasco. Ele ficou um tempo em Damasco. Então não foi rápido, ele teve a conversão na estrada indo para Damasco, lá em Damasco ele ficou um bom tempo, depois ele foi para Jerusalém, e depois de Jerusalém ele foi enviado para Tarso, que é a sua cidade natal, e também ficou um período sozinho, sem os outros apóstolos lá em Tarso. Depois o Barnabé foi lá em Tarso buscar ele, e juntos eles foram para Antioquia da Síria, se reunir com os outros discípulos lá na igreja da Antioquia da Síria. E aí, depois disso, eles voltaram para Jerusalém, que foi aqui onde ocorreu esses fatos que eu acabei de relembrar com vocês. O martírio de João, a prisão e a libertação de Pedro e a morte do rei Herodes Agripa. Então, durante esses acontecimentos, eles estavam lá em Jerusalém e depois de tudo isso, eles voltaram para Antioquia da Síria. E aí, de lá, agora eles vão partir para a primeira viagem missionária de Paulo. Então, a primeira cidade que eles foram foi para Salamina, que foi lá na ilha de Chipre, que eu conversei com vocês, que era ali na região natal de Barnabé. Então, lá eles iam às sinagogas pregar as boas novas. Depois, eles foram para Pafos, onde nós falamos de Bar Jesus, lembra que era o feiticeiro judeu, era o falso profeta. E ali aconteceu a conversão do governador Sérgio Paulo. Depois eles foram para Perge. Ali João Marcos não aguentou o tranco, abandonou a missão e ele voltou para Jerusalém. E Paulo e Barnabé continuaram. De Perge, Saulo e Barnabé prosseguiram para o interior e chegaram em Antioquia da Pisídia, que corresponde à região da Turquia hoje. Então, existe duas Antioquia, a da Síria, que é da região da Síria, e a da Pisídia, que hoje corresponde ali à região da Turquia. Ali, eles também foram às sinagogas pregar, e ali que eles conheceram aquele judeu chato, que na série Paulo da Record fica mostrando aquele judeu que saiu lá de Antioquia e fica perseguindo Paulo por todas as cidades que ele vai. Aquele judeu chato vai atrás dele para tentar atrapalhar. Em Antioquia da Pisídia, muitos se reuniram para ouvir Paulo, mas os líderes judeus ficaram com inveja. Lembra? A gente falou isso na semana anterior.
E aí eles conseguiram fazer a cabeça das pessoas e foi quando Paulo e Barnabé foram expulsos da cidade. Lembra, eles foram expulsos da cidade, eles até tiraram a sandália, sacudiram a sandália como Jesus ensinou e foram embora. E dali eles partiram para Icônio, Listra e Derbe, outras 3 cidades. E essas 3 cidades é o que nós iremos estudar hoje no capítulo 14. Aí eu vou colocar aqui o mapa para a gente poder entender. Então, olha só, eles saíram aqui da Antioquia da Síria, que está aqui do lado direito, aqui, região da Síria, saíram dessa Antioquia. E aí, eles pegaram aqui o barco, né, e foram, atravessaram o Mar Mediterrâneo, aí eles foram para aí, eles foram para essa linha aqui de baixo, ó. Atravessaram o Mar Mediterrâneo, chegaram lá na ilha de Chipre. Aí eles foram nessa cidade de Salamina, e passaram por Pafos, certo? Aí depois eles subiram, ó, vai subindo aqui, e aí eles passaram por Perge, Atalia eles não passaram agora, eles vão passar na volta. Aí eles passaram por Perge, aí chegaram lá em Antioquia da Pisídia, tá vendo? É outra Antioquia, essa daqui é da região da Turquia. E aí depois eles foram para Icônio, Listra e Derbe, que é onde essas 3 cidades, é onde a gente vai estudar hoje os acontecimentos, tudo o que aconteceu durante essas 3 cidades, certo? Então, tudo, gente, foi bem demorado. A locomoção não era rápida, não é igual hoje, que tem avião, né? Eles iam de barco, era tudo bem demorado, então ia de carroça, não era rápido. E eles ficavam um bom período em cada cidade. Não era tão rápido assim quando a gente lê, porque do jeito que a gente lê, parece que num dia eles estão em um lugar, no outro dia já está em outro, no outro dia já está em outro, e não era bem assim. Eles permaneciam um período em cada cidade. Então aí se passaram, né, anos e anos durante essa missão missionária. E esse mapa aqui é relatado as cidades da primeira missão missionária de Paulo, certo? Onde foi Barnabé junto com ele e João Marcos também, mas chegou ali na cidade de Perge, João Marcos não aguentou, abandonou e voltou lá para Jerusalém e Barnabé e Paulo continuaram. E depois no final vou colocar de novo esse mapa para a gente poder visualizar a volta deles. Então, antes de começar ainda o capítulo 14, vamos falar aqui um pouquinho sobre a desistência do João Marcos. Então, no capítulo 13, no versículo 13, está lá escrito, registrado, que João Marcos voltou para Jerusalém, ou seja, desistiu, não aguentou. Então, provavelmente, ele ficou desencorajado diante de tantas dificuldades e oposições e desistiu. E o que a gente precisa ter em mente é que sempre que fizermos a diferença, vai ser levantado oposição. Sempre, em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Você fez a diferença, a oposição levanta para tentar atrapalhar. Em todos os lugares, gente. É na nossa casa, é na escola, na faculdade, é no trabalho. Em todos os lugares sempre vai existir a oposição. A gente tem que aprender a lidar com isso. E o João Marcos é assim como a maioria de nós. Se você pensar bem, né, você também não desistiria? Eu, sinceramente, olha, eu só aprendi a persistir com Jesus, porque antes de conhecer Jesus, sinceramente, eu começava uma coisa, estava um pouquinho difícil, eu já desistia. E eu ia pulando, era muito difícil eu persistir em algo. Depois que eu conheci Jesus, a minha mentalidade foi mudando, eu aprendi que eu tinha que persistir. É muito importante você perseverar. Mas antes disso, não. Eu vivia pulando. Começava um negócio, estava um pouquinho difícil, já desistia e pulava para outro. Tá errado, né? A gente tem que aprender a perseverar, a persistir, mesmo quando existir a oposição. Se a gente avaliar bem, muitos de nós somos muito mais parecidos com João Marcos do que com Barnabé e Paulo, que continuaram, né? Porque a gente não era fácil. Em todas as cidades existia oposição. Eles iam levar as boas novas. Os próprios judeus, em vez de aceitarem Jesus como Messias, queriam atrapalhar. Sempre ali atrapalhando, sempre causando tumulto, sempre ali fazendo a cabeça daquelas pessoas que estavam gostando de ouvir a palavra, dava um jeito de articular e causar aquele tumulto. Era muito difícil, eles eram apedrejados, eles eram expulsos das cidades, era muito difícil. Eles queriam levar ali a graça de Deus, o favor imerecido de Deus, para que as pessoas pudessem ser adotadas como filho, e eles eram mal recebidos. As pessoas faziam confusão, furdúncio, porque na verdade tinham inveja. E não queriam que a salvação chegasse para todos, para os gentios.
Então, eles enfrentavam muitas dificuldades. E mesmo diante de tanta dificuldade, Paulo ele não desistiu, nem Barnabé. Eles continuaram, eles tinham em mente qual que era a missão deles. E o João Marcos ali, ele teve aquele momento de fraqueza, ele acabou desistindo, mas mais pra frente a gente vai ler que ele retorna à missão. Só que a gente precisa entender que o segredo para que as coisas aconteçam é a perseverança. Em tudo na vida, aquela pessoa que persevera, ela alcança. Não adianta, a gente precisa perseverar. O tempo, quem sabe é Deus. O nosso papel é perseverar. Então, se hoje a gente tem acesso à Bíblia, se hoje a gente tem todos esses escritos aqui na Bíblia relatado, é porque existiram pessoas que perseveraram, que passaram por essas experiências e puderam aqui registrar para que hoje a gente tivesse acesso para ler. É porque muitas pessoas perseveraram nas missões, por isso que hoje a gente tem acesso à Bíblia. Lá em Tiago, capítulo 1, no versículo 2, está escrito o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Olha só, você vai passar pela provação, pela tribulação, vai haver sofrimento e mesmo assim, aqui ele está falando, considerem motivo de grande alegria. Aí no versículo 3, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, ou seja, João Marcos passou por aquele momento de dificuldades. Ali ele tinha a oportunidade que a fé dele fosse provada. Ali ele precisava perseverar, mas ele escolheu desistir. Porque se ele perseverasse, assim como Barnabé e Paulo fizeram, eles encontraram o quê? A oportunidade de crescer. Eles criaram várias experiências por tudo que eles passaram. Aí no versículo 4, e é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Então, gente, aqui tá bem claro, o segredo em tudo na vida é a perseverança. A gente tem que perseverar, mesmo nas tribulações, nas provações, nos processos, nas dificuldades. A única solução é o quê? É perseverar. Porque quando você persevera, você dá oportunidade para o seu crescimento e com isso você vai se tornando uma pessoa madura e completa e nada vai lhe faltar. Você vai adquirindo essas experiências durante a sua jornada. Então tem como se desenvolver, amadurecer sem passar por tribulações, provações e processos? Não tem como. Não tem como você adquirir experiências e você não passar por aquilo, por várias situações. E é durante essas provações que a nossa fé é provada. E com isso a perseverança cresce. Porque é muito fácil você falar que tem fé, até você passar pela primeira dificuldade. Aí você começa a fazer o quê? A jogar a culpa em Deus. E aí a sua fé, ela está sendo reprovada. Cadê a sua fé? Então é só acontecer qualquer coisinha que você já desiste. Entende? Então a gente tem que aprender, a gente sempre tem que ter em mente a palavra perseverança. Vai passar por tribulação, a sua fé está sendo provada? Siga em frente, persevere, porque dessa forma a gente vai crescer. E não existe crescimento sem perseverança. Porque como que a pessoa vai crescer se ela não continuar, se ela não aprender? Ela tem que aprender, ela tem que perseverar, ela tem que continuar para poder haver crescimento. Então, durante tantas dificuldades, João Marcos ele escolheu voltar para Jerusalém. Ele não quis mais passar por todas as provações que ele estava passando, que era muito pesado. E tudo bem, né? Foi a escolha dele. Mas com isso, ele não adquiriu as experiências que o Paulo e Barnabé adquiriram. Ele não passou por aqueles momentos. Passaram por muitas dificuldades, mas também tiveram muitas alegrias. E quando, por exemplo, quando uma empresa busca um funcionário, ela geralmente quer alguém com o quê? Com experiência naquela área. Por quê? Porque a empresa ela precisa de alguém que tenha passado por diversas situações, por diversas provações, por diversas dificuldades. Porque daí a empresa deduz que aquela pessoa ela tem maturidade, aquela pessoa é madura, aquela pessoa está em crescimento
para poder realizar um bom trabalho. É por isso que as empresas geralmente buscam com pessoas com experiência. Porque pessoas com experiência, elas já experimentaram vários caminhos para poder chegar ali no resultado. Então a empresa fala, eu quero ela, porque eu quero que ela traga consigo as experiências que ela já teve, para poder agregar aqui na função que ela tem na empresa. Então é importante a gente passar por várias dificuldades, porque quando chegar lá na frente, a gente vai poder ajudar alguém, vai poder dizer na empresa onde você trabalha, para um irmão, para um parente, ó, eu já fui por este caminho, não dá certo, eu já tentei, vamos aqui por esse aqui é o que dá certo. Né? Então, todas as provações, dificuldades, tribulações nos deixam experiência, a gente perseverar. E através disso ocorre o crescimento espiritual, o crescimento profissional, o crescimento como ser humano, o crescimento como filho do Deus Pai, crescimento como cordeiro com Jesus Cristo. Então, é isso que Deus espera de cada um de nós, que a gente persevere na missão que Ele entregou a cada um. Na missão de ser filho, filha de Deus. Na missão de ser esposa, de ser marido. Na missão de ser mãe, de ser pai. Na missão no seu trabalho. Na missão de sermos irmãos, né? Nessa grande família em Cristo. Todos aqui em Cristo, nós somos irmãos em Cristo. Então, gente, o grande segredo de tudo na vida, né? Vocês podem pesquisar aí os grandes empresários, as pessoas de sucesso, você perguntar para elas como que elas fizeram para atingir esse sucesso, se não foi herdado dos pais, né? Porque alguns pode ser que tenham herdado, mas se não foi herdado, como que elas conseguiram? Todas irão responder, precisa perseverar. E aqui também, em Cristo, é a mesma coisa. A gente precisa perseverar. Não é achar que não está trazendo resultado, não é achar que não está servindo de nada, não é escutar a oposição e acabar desistindo. Não. Se a gente tem uma missão que Deus nos entregou, nos confiou, a gente tem que seguir em frente e ouvir a voz do Espírito Santo e perseverar. E é isso que Paulo e Barnabé fizeram, porque eles passaram por muitas, mas muitas dificuldades, gente. Eu imagino que não foi fácil. Então, assim, João Marcos desistir, tudo bem, porque eu creio que muito de nós também ia acabar desistindo. Aí agora a gente já vai entrar no capítulo 14. Então vamos lá, capítulo 14 de Atos. Vamos no versículo 1. Então aqui Paulo e Barnabé vão agora para a cidade de Icônio. Então em Icônio, Paulo e Barnabé também foram à sinagoga judaica e falaram de tal modo que muitos creram, tanto judeus como gentios. Alguns dos judeus que não creram, porém, incitaram os gentios e envenenaram a mente deles contra Paulo e Barnabé. E ainda assim, os apóstolos passaram bastante tempo ali, falando corajosamente da graça do Senhor, que confirmava a mensagem deles, concedendo-lhes poder para realizar sinais e maravilhas. Com isso, o povo da cidade ficou dividido. Alguns tomaram partido dos judeus e os outros dos apóstolos. Então, um grupo de gentios, judeus e seus líderes resolveu atacá-los e apedrejá-los. De novo aí, gente, mais um sofrimento, mais uma provação. Aí no versículo 6, quando os apóstolos souberam disso, fugiram para a região de Licaônia, para as cidades de Listra e Derbe e seus arredores, e ali anunciaram as boas novas. Então, eles já saíram da outra cidade porque foram expulsos, sacudiram lá a poeira da sandália, foram para Icônio, chegou lá, eles foram pregar nas sinagogas judaicas, muitos ali creram, tanto judeus como gentios, mas daí já começou aquela bagunça daqueles invejosos, né, que estavam perseguindo ele por todas as cidades, começaram a fazer a cabeça das pessoas, e aí, de novo, eles foram e queriam atacar e pedrejar Paulo e Barnabé, e eles tiveram que fugir daquela cidade e ir para outra cidade. Mas, gente, em todas as cidades que eles passavam, eles acabavam fazendo discípulos. Então, mini-grupos, mini-igrejas eram formadas e essas igrejas iam crescendo. No entanto, a gente vai ver que quando termina essa primeira viagem missionária, quando eles chegam lá no último ponto, aí o que eles fazem depois? Eles voltam e passam em todas as cidades novamente para poder visitar os discípulos que ficaram em cada cidade.
Então, em todas as cidades que passavam, eles faziam os discípulos. E ali era formado um grupo, onde era formada uma igreja. Então, na volta, eles passavam em todas as cidades para ver como é que estava, para tirar as dúvidas, para encorajar, né? Porque as pessoas precisavam de encorajamento. E assim era que acontecia. E durante essas viagens, era que Paulo escrevia as cartas. Então, depois, quando terminar o livro de Atos, vai ter as cartas de Paulo, tem as cartas de Pedro, de Tiago, de João, que era justamente quando eles estavam passando por essas cidades. Então, eles escreviam essas cartas para entregar para a igreja dessas cidades, que a gente vai estudar depois. Mas é só aqui para a gente poder entender em quais ocasiões que eram escritas as cartas depois do livro de Atos. Porque imagina, né? Eles passavam de cidade em cidade, e aí quando queria se comunicar com alguém, né? Não tinha WhatsApp, não tinha internet, nada como hoje. Então era tudo através de carta. E são essas cartas que estão registradas aqui depois do livro de Atos. Então a gente precisa entender que essa missão deles não era nada fácil, né? Em várias cidades eles sofreram muito por levar o evangelho. E, gente, é muito difícil resgatar quem não quer ser resgatado. Muitos preferem serem oprimidos a serem libertos. É a escolha de cada um. Por quê? Porque muitas das vezes a opressão se torna a zona de conforto da pessoa. Assim como muitos hebreus quando foram libertos lá do Egito. Os hebreus passando pelo deserto, muitas das vezes eles desejaram voltar a ser escravos lá no Egito para ficar lá sentindo o cheiro da carne. Lembra daquela passagem? Que eles relatavam que estavam com saudade de sentir o cheiro da carne, mas nem carne eles comiam porque eles eram escravos. Mas eles tinham saudade do cheiro da carne, que depois Deus até enviou muitas codornas para eles, né? Falando, vocês querem carne? Por que não pediu carne? Porque ficou aí se reclamando, né? Então toma. E deu um monte de codorna para eles comerem a carne. Mas imagine, o ser humano é assim, né? Ele é insatisfeito, ele é ingrato, é essa natureza pecaminosa. Por isso que a gente precisa permanecer em Cristo, para que Ele vai limpando e purificando a gente. Para que a gente tenha um coração quebrantado, para que surja a gratidão de dentro de nós, para que seja algo espontâneo. Isso vai acontecendo na transformação, de dentro para fora. E antes das pessoas encontrarem a Cristo, elas vivem como? Nas trevas. Né? A gente já explicou isso anteriormente, que só existem dois lados, a luz e as trevas. Se a pessoa não está na luz, ela está nas trevas. Ela está ali oprimindo, ela está ali oprimida, ela é escrava do pecado. E muitas das pessoas não querem sair dessa escravidão do pecado, porque elas já estão acostumadas com essa opressão. Entende? É previsível a opressão que elas vivem. Então, para elas é mais confortável ficar ali. Não quer viver o novo de Deus. Então, imagine eles, os apóstolos, passando por todas as cidades, apresentando as boas novas, apresentando Cristo, explicando que as pessoas podem ser co-herdeiras com Jesus Cristo, que podem ser templo do Espírito Santo. E mesmo assim, às vezes, as pessoas não querem, além de não querer, ficar atrapalhando, incitando os outros para ficarem contra os apóstolos, né? Então imagine o sofrimento, a confusão por que eles passavam. Imagine se muitas das vezes eles não pensaram em desistir. Muitas das vezes, de acordo com a carne, com a vontade da carne deles, eles não pensaram, meu Deus, não dá, esse povo nem merece, né? Porque ninguém merece. A graça de Deus é um favor imerecido, ninguém merece. Mas esse povo chato, tô tentando trazer a salvação para esse povo. E olha o que eles fazem, eles jogam pedra na gente, expulsam a gente da cidade, fazem furdunço, se reúnem, incitam uns e os outros contra a gente. Então, gente, você imagine a missão impossível que eles passaram. E, infelizmente, é muito difícil você tentar resgatar quem não quer ser resgatado. Essa semana anterior, eu estava assistindo um episódio de uma série que eu tô assistindo com meu marido, né? E nesse episódio da série, uma menina que trabalha nos Estados Unidos, ela procurou ali a CIA para poder vender informações e, em troca, ela trabalhava na embaixada do Irã, que pertence, né, à Revolução Islâmica, à República Islâmica, e ela trabalhava na embaixada do Irã dentro dos Estados Unidos. E ela estava vendendo informações para a CIA porque ela queria
que o irmão e a mãe dela, que moravam no Irã, que eles fossem resgatados e que eles ficassem em exílio nos Estados Unidos junto com ela. Então ela estava ali tentando fazer essa troca, porque ela sabia da opressão da República Islâmica. E ela queria tirar o irmão e a mãe de lá. Então ela estava lá nos Estados Unidos trabalhando dentro da embaixada do Irã. Ela era funcionária ali daquela República Islâmica, de tudo aquilo. E ela estava escondida, vendendo informações para a CIA para poder fazer um acordo para que eles dessem asilo para ela e para a mãe e para o irmão que estava lá no Irã. Aí, enfim, ela conseguiu, a CIA dos Estados Unidos enviou um homem preparado para entrar lá no Irã para poder resgatar a mãe e o irmão para levar eles em segurança lá nos Estados Unidos para encontrar com ela. Só que o que acontece? Quando esse homem chega lá para pegar, a mãe não tinha avisado o irmão que eles iam ser resgatados. Eles estavam lá na casa deles. E aí o irmão começou a surtar, falando que não queria ser resgatado, que ele queria ficar ali, porque a vida dele estava ali, porque os amigos estavam ali. Ele estava naquela fase de adolescência, sabe? Ele tinha 17 anos e ia fazer 18. E a irmã queria resgatar ele logo antes que ele começasse a servir ao exército, porque daí a mentalidade dele ia completamente ser transformada, e ela não queria exatamente isso. Ela falou, não, eu quero que resgate o meu irmão antes dele atingir a maioridade, porque daí ele vai ser obrigado a servir o exército. E ela não queria. Então ela conseguiu tudo isso. Se vocês olhassem o filme, a dificuldade que foi para o cara conseguir chegar até lá, tudo escondido, para poder pegar eles, resgatar, levar para os Estados Unidos. Aí quando chega lá, o que acontece? O irmão não quer ser resgatado. Começa a gritar, começa a fazer mó uê. Aí os vizinhos ouviram, chamaram a polícia, foi aquela confusão. Enfim, não deu certo. O menino acabou morrendo. Ele teve que sair correndo com a mãe da menina. Teve o maior tiroteio, gente, foi a maior confusão. O cara foi lá, tipo assim, fazer um favor, arriscar a vida dele pra resgatar os dois. Chegou lá, o menino não quis, ficou contra o cara, arrumou o maior furdúncio. Veio toda a República Islâmica ali atrás do cara pra poder matar ele. E aí o menino acabou morrendo e ele só conseguiu resgatar a mãe e conseguiu levar ela para os Estados Unidos. Aí quando passou aquela cena, eu fiquei pensando assim, né? Eu até falei pro meu marido, nossa, é muito difícil resgatar quem não quer ser resgatado. O cara não conseguia enxergar o mundo que ele ia encontrar nos Estados Unidos, livre daquela opressão da República Islâmica. Ele não conseguia enxergar por quê? Porque ele ainda não tinha nem passado para a maioridade, ele não tinha entendido ainda todas as opressões que ele viveria. E para ele, era a única coisa que ele conhecia, aquele mundo. Então ele estava dentro da zona de conforto dele, ele já sabia ali mais ou menos como é que funcionava. E para ele estava bom, não tem problema que eu enfiar um monte de mentira na cabeça dele, que amanhã ou depois ele poderia entrar em algum grupo terrorista e se matar sendo homem-bomba para ele, entendeu? Era normal, ele não estava entendendo a possibilidade que ele teria de ter uma vida muito melhor, longe daquela república de opressão. E a mesma coisa que acontece com as pessoas que estão nas trevas. Para elas tá tudo bem, porque é aquilo que elas têm acesso, é aquilo que elas conhecem. Então para elas tudo bem, eu não quero sair daqui, aqui tá bom, aqui eu não preciso me esforçar, aqui eu não preciso pensar tanto, aqui eu não preciso perseverar tanto, sabe? Eu já tô aqui mesmo, tá tudo bem. E se entrega para as trevas. Mas as pessoas não entendem que essa vida é passageira, que mesmo você ficando na zona de conforto das trevas nesse mundo, a eternidade você vai ficar separado de Deus, no inferno. Inferno é o quê? É a ausência de Deus, é a separação de Deus. Porque se as pessoas se atentassem a isso, aí sim, elas iam parar de ser preguiçosas, de querer ficar na zona de conforto e ir para a luz. Mesmo que fosse mais difícil, mesmo que tivesse que pensar, que tivesse que trabalhar, que desse trabalho, mas elas iam querer. E por que as pessoas hoje ainda não querem? Porque as pessoas padecem por falta de conhecimento. Porque elas não receberam a palavra, ou receberam e não quiseram aceitar ou não creram. E, infelizmente, aqueles que não crerem, aqueles que não aceitarem, a eternidade passarão separados de Deus. Né? A nossa chance é aqui na Terra, estando vivos. Depois da morte não tem mais jeito. E aí, quando eu tava montando aqui esses slides, eu lembrei disso, né? Eu falei, meu Deus, como o ser humano é complicado, né? Igual o povo lá no Egito, que só reclamava. Tá certo que não era difícil passar por aquele deserto, né? Mas pior ainda era ficar na opressão do Egito.
E eles tinham que ter ali na mente deles a visão que eles iam alcançar a terra prometida. Assim como hoje nós temos que ter a nossa visão que nós alcançaremos o reino de Deus, a terra prometida, a Canaã celestial. Todos aqui irão alcançar, se perseverar na caminhada dessa terra. Morrendo, a gente vai para a eternidade, para o reino de Deus, para Canaã celestial. É isso que a gente precisa ter em mente. Não é pensar somente no presente, é pensar no futuro, mas o futuro da eternidade. Não o futuro aqui carnal que eu tô falando, é o da eternidade. Se a gente tiver essa visão aberta, a gente vai perseverar com muito mais facilidade. E olha só a missão que os apóstolos tinham, né? Eles tinham que resgatar o povo das trevas para a luz e muitos não queriam ser resgatados, né? Então você imagina que não era fácil, é bem difícil essa missão. Então, continuando aqui, ó, agora a gente vai a gente continua no capítulo 14, versículo 8. Então, aqui, Paulo e Barnabé vão agora para Listra e Derbe, que são as outras duas cidades. Versículo 8. Enquanto eles estavam em Listra, essa cidade de Listra, Paulo e Barnabé encontraram um homem com os pés aleijados. Sofria deste problema desde o nascimento e, portanto, nunca tinha andado. Ele estava lá sentado. E ouviu Paulo pregar. Paulo olhou diretamente para ele e, vendo que ele tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-se. O homem se levantou, deu um salto e começou a andar. A multidão, vendo o que Paulo havia feito, gritou no dialeto local: os deuses vieram até nós em formas de homem. O povo ali entendeu tudo errado. Aí no versículo 12. Concluíram que Barnabé era um deus grego, Zeus, e Paulo o deus Hermes, pois era ele quem os proclamava a mensagem. O sacerdote do templo de Zeus, que ficava na entrada da cidade, trouxe touros e coroas de flores até a porta da cidade, pois ele e a multidão queriam oferecer sacrifício aos apóstolos. Quando Barnabé e Paulo ouviram o que estava acontecendo, rasgaram as roupas e correram para o meio do povo gritando. No versículo 15. Amigos, por que vocês estão fazendo isso? Somos homens como vocês. Viemos lhes anunciar as boas novas, para que abandonem essas coisas sem valor e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que as nações seguissem seus próprios caminhos, mas nunca as deixou sem evidências de sua existência e de sua bondade. Ele lhes concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre. Olha só, gente, vamos se apegar. Nosso Deus concede chuvas e boas colheitas e também alimento e um coração alegre. Aí no versículo 18. Apesar dessas palavras, Paulo e Barnabé tiveram dificuldades para impedir que o povo lhes oferecesse sacrifício. Então, alguns judeus chegaram de Antioquia, Icônio e instigaram a multidão. Então, lembra, as cidades que eles passaram anteriormente, aqueles judeus chatos das sinagogas que eram contra eles, onde eles iam atrás perseguindo. E também chegaram aí em Listra e ficaram aí instigando a multidão contra Paulo e Barnabé. E nessa confusão toda, deles querendo dizer que eles não eram deuses, Zeus, Hermes, nada disso, que eles eram simplesmente filhos de Deus, cordeiro com Jesus Cristo. Eles deu uma confusão geral, o povo não entendeu nada, porque essa cidade era completamente idólatra, né? Eles criam em vários deuses. E aí foi aquela confusão toda, aí chegou mais esses chatos desses judeus das outras cidades, começaram ali a causar mais tumulto, instigaram a multidão ali para ficar contra Barnabé e Paulo. E aí apedrejaram Paulo, arrastaram ele para fora da cidade, pensando que ele estava morto. Então imagine, ele querendo resgatar quem não queria ser resgatado. Acabou sendo apedrejado, o povo achou que ele estava morto, colocou ele para fora da cidade. Aí no versículo 20, no entanto, quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou novamente na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Gente, eu creio que provavelmente foi nesse momento aqui na cidade de Listra que Timóteo se converteu. Então, provavelmente Timóteo estava ali no meio dessa confusão toda, viu o que aconteceu. Depois, provavelmente, assim como passa na série Paulo, foi a mãe e a avó de Timóteo que pegou Paulo lá da portaria junto com Barnabé e levou para casa deles para poder cuidar dos ferimentos, para que ele se recuperasse, para que depois saísse da cidade. E eu creio que foi mais ou menos isso, porque a série, para montar tudo isso, eles estudaram muito, pegaram os livros apócrifos, pegaram a tradição cultural, eles estudaram.
todos os relatos históricos para poder montar a série. Então não está escrito aqui no livro de Atos, mas eu creio que foi nessa parte que Timóteo se converteu. Ali ele conheceu Saulo e Barnabé e se converteu ao cristianismo e passou também a ser discípulo. Por quê? Porque lá no capítulo 16 de Atos, a gente vai ver que depois no trajeto de volta, Paulo novamente passa por essa cidade e ele visita o seu discípulo Timóteo, ou seja, Timóteo já era um discípulo. Então eu creio que foi neste momento que houve a conversão de Timóteo. Assim como foi relatado lá na série Paulo, né? O apóstolo Paulo da Record. E agora a gente já vai para o versículo 21. Então aí encerra esse bloco, né? Que eles foram expulsos de Listra. E agora já vai entrar no outro bloco, que é o versículo 21. Aí agora entra no versículo 21. Então, depois de terem anunciado as boas novas em Derbe e feitos muitos discípulos, tá vendo? Em todo lugar que eles passavam, eles faziam discípulos. Paulo e Barnabé voltaram a Listra, Icônio e em Antioquia da Pisídia. Então, agora eles fizeram o caminho de volta. Todos os lugares que eles haviam passado, encontrado muita oposição, multidão, furdúncio, mas foi deixado discípulos em todas as cidades. Agora eles estão voltando e eles vão visitar essas cidades para poder fortalecer e encorajar os discípulos. Aí no versículo 22. Onde fortaleceram os discípulos, eles os encorajaram a permanecer na fé, lembrando-os de que é necessário passar por sofrimentos até entrar no reino de Deus. Gente, essa é a nossa consolação. A gente vai passar por sofrimento, não tem jeito, mas foca na eternidade, foca. A gente vai receber o nosso galardão, a gente vai ter recompensa, fica tranquilo. Pode não vir aqui nessa terra, mas no reino de Deus a gente vai receber. Aí no versículo 23, Paulo e Barnabé também escolheram presbíteros em cada igreja e com orações e jejuns os entregaram aos cuidados do Senhor em que haviam crido. Então viajaram de volta pela Pisídia até Panfilha. Pregaram a palavra em Perge e desceram para Atália. Por fim, voltaram de navio para Antioquia, onde sua viagem tinha começado e onde haviam sido entregue a graça de Deus para realizar o trabalho que agora completavam. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo que Deus tinha feito por meio deles e como tinha aberto a porta da fé também para os gentios. E permaneceram ali com os discípulos por muito tempo. Então aqui, nesse final do capítulo 14, encerra os relatos da primeira viagem missionária de Paulo. E eu coloquei de novo esse mapa para a gente poder visualizar. Mesmo que você não goste de mapa, que você não entenda nada, você vai passar a gostar. Porque eu também nunca gostei tanto de mapa, depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu comecei a gostar dos mapas. Então, olha só. Então, ali tá falando que a última cidade que eles foram foi Derbe, certo? Então, Derbe tá aí no meio, nessa parte de cima, onde tem a estrelinha, é a cidade de Derbe. Aí, então, agora eles estão voltando. Então, eles voltaram de Derbe, voltaram para Listra, né, que foi ali onde Timóteo teve a conversão, a cidade natal de Timóteo. Voltaram para Icônio, aí eles voltaram lá para Antioquia Pisídia, que é dessa região aqui da Turquia, onde eles estavam. Tá vendo? Essa seta laranja agora, ó, que mostra a volta. Aí eles voltaram para Perge. De Perge, eles foram agora para Atalia. Então, eles não desceram de novo para a ilha de Chipre. Aqui eles foram para Atalia, pegaram o barco, fizeram todo o trajeto pelo mar Mediterrâneo, ó, para essa parte de cima. E aí eles chegaram agora de novo na Antioquia da Síria, que é na região ali da Síria, aonde já tinha uma igreja estabelecida. E que não foi por Paulo, porque lembra? Os outros apóstolos que formaram essa igreja, onde Barnabé já estava, e Barnabé foi lá para Tarso, pegou Paulo, antes de tudo isso, e levou ele para Antioquia da Síria. Então, quando Paulo chegou lá, essa igreja da Antioquia da Síria já estava formada. Então, a igreja que Paulo, com Barnabé, formou foi a Antioquia de Pisídia, que fez parte dessa primeira viagem missionária. E ali, de novo, eles se reuniram com todo o pessoal, com todos os discípulos, os apóstolos que estavam lá, com todos os irmãos, e começaram a relatar tudo o que havia acontecido, porque imagina quantos testemunhos. Eles começaram a relatar aquelas pessoas que eram cegas e foram curadas, o aleijado que foi curado, e começou a relatar tudo que tinha acontecido. Então,
todos esses testemunhos, esses acontecimentos, a perseverança deles levou ao quê? Ao fortalecimento da fé de todos. Por causa que eles perseveraram, o tanque da fé de todos que estavam ali ouvindo foram abastecidos. Então, olha o quanto que é importante a gente perseverar, porque isso vai acabar transbordando em outras pessoas. As outras pessoas vão sendo fortalecidas por causa da nossa perseverança. E foi isso que aconteceu aqui com a perseverança de Paulo e de Barnabé. Certo? Aí é isso, gente. Aí termina aqui esse bloco da primeira viagem missionária. Aí no capítulo 15, a gente vai estudar semana que vem. E no capítulo 15, vai ser uma parte importante, onde eles vão estar ali todos reunidos na Antioquia da Síria. Vai inclusive depois Pedro, vai várias pessoas, vários apóstolos também encontrar com eles ali. E ali eles vão levantar algumas questões polêmicas, como a circuncisão, como comer carne de porco e etc. Eles vão levantar várias polêmicas que a gente vai estudar na próxima semana, porque ali juntos eles traziam, né, várias dúvidas que os gentios, que os judeus levantavam, várias questões, e ali juntos eles se reuniam para poder chegar ali em algum consenso. Eles eram inspirados pelo Espírito Santo para poder chegar em algum consenso, e onde está registrado aqui nos próximos capítulos e que a gente vai estudar nas próximas semanas, tá? Então, na próxima semana é capítulo 15. Então, vamos orar para terminar. Vamos fechar os olhos e vamos orar. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, por tantos ensinamentos, papai. Nos ajude, Senhor, a perseverar, papai. Nos ajude, Senhor. A nossa fé é provada todos os dias, papai, mas somos falhos e pecadores, papai. Pedimos, nos ajude, Senhor, a perseverar, papai. Que a gente possa sentir, papai, a alegria que vem de ti, mesmo diante de tantas dificuldades, papai, que o nosso coração possa se alegrar, papai. Assim como os apóstolos, papai, às vezes eram expulsos da cidade, mas mesmo assim eles eram expulsos e continuavam alegres, porque eles tinham o Espírito Santo neles, papai. Que o seu Espírito Santo esteja em nós. Que a gente possa sentir a alegria, o cuidado do Espírito Santo, papai. Que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo nos dê estratégias do céu, papai. Que ele fale aos nossos ouvidos e que a gente seja sensível, papai, para ouvir a voz do Espírito Santo. Muito obrigada, Jesus. Obrigada pela sua graça que nos alcançou. Muito obrigada pelo favor imerecido. A gente não merecia, mas mesmo assim você morreu por nós. Muito obrigado, Senhor. Obrigado. Nos ajude, Senhor, a crescer em Cristo. Nos ajude, Senhor, a ter a visão de Cristo, falar de Cristo, ouvir de Cristo, papai. Queremos ter o andar de Cristo, Senhor, nos ajude a pensar como Cristo, Senhor, nos ajude a ser luz por onde a gente passar, papai. Nos dê mansidão, papai, domínio próprio, papai, que esses frutos do Espírito sejam produzidos em nós, papai. Muito obrigado, Senhor. Nos usa, Senhor, como canal, Senhor, de bênção. Nos usa como instrumento em suas mãos, papai. Nos ajude, Senhor, a seguir em frente, a crescer em Cristo, papai. Nos ajude, Senhor. Queremos criar experiências contigo, Senhor. Muito obrigado, papai. Abasteça o nosso tanque de fé, papai. Que todos aqui tenham experiências contigo, que possam dar o testemunho e que esses testemunhos sejam para fortalecer a nossa fé, papai. Nos encha de saúde, papai, que o seu favor esteja sobre cada um de nós, papai. Guarda, Senhor, todas as vidas que estão aqui ouvindo essa oração, papai. Guarda a saída, guarda a entrada, papai. Limpa e purifica, Senhor, quebranta os corações, papai. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém.